O Cristo que levanta, o Cristo que alega, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo Amigo, o Cristo... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus seja louvado por sua grandeza infinita e por sua abrangente misericórdia. Eis-me de novo aqui diante da sua tela para lhe apresentar um versículo por dia. Hoje eu quero servir-me da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quantas vezes este versículo tem servido para nós de inspiração? Quantas vezes temos sido motivados para melhorar o nosso grau de espiritualidade através deste versículo? Quantas vezes jovens, senhoras, anciãos, crianças de diferentes igrejas ao redor do mundo têm se servido de uma parte deste versículo, sua parte central, para nortear os trabalhos de um congresso, de um simpósio, de um seminário, de uma confraternização, etc., etc. Enchei-vos do Espírito. Eu me lembro que há mais ou menos 40 anos eu tive a oportunidade de escrever um livro com este título, Enchei-vos do Espírito. Ele se esgotou já faz anos, mas eu me lembro da bênção que representou para milhares de pessoas que o adquiriram, porque a Bíblia permanece a mesma. O mandamento é imutável, o desejo é permanente, o propósito é perene. Enchei-vos do Espírito. Eu quero lhes trazer 4 dimensões deste versículo, desta parte central do versículo. Primeira dimensão: ser cheio do Espírito, meu irmão e minha irmã, é uma possibilidade. Você acha que a Bíblia deixaria o mandamento para nós que nos fosse incapaz de cumprir? Deus nos daria uma ordem que fosse incapaz de executar? Impossível. Absolutamente impossível. Então, quando Deus diz, enchei-vos do Espírito, isto significa que é uma possibilidade. Era uma possibilidade relativa no Antigo Testamento, porque ainda estava em vigor a dispensação do Pai. Era uma realidade no período do ministério de Jesus aqui na Terra, dispensação do Filho. Mas agora é uma realidade completa, é uma possibilidade total, porque nós estamos na dispensação do Novo Testamento e nos nossos dias, ou seja, desde o dia de Pentecostes, a Igreja do Senhor tem gozado desta possibilidade. Enchei-vos do Espírito. Em segundo lugar, quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, ela está desejosa de que nós sintamos que isto é uma necessidade. A Bíblia está sugerindo, a Bíblia está recomendando, a Bíblia está exortando, a Bíblia está ordenando que sejamos cheios do Espírito, porque isto significa satisfazer uma necessidade profunda. Todos nós evangélicos, todos nós servos do Senhor, todos nós Igreja de Cristo, sentimos necessidade de uma presença mais ampla do Espírito Santo, dirigindo, governando, administrando, gerando, impulsionando, exortando, consolando a nossa vida. A solução é esta: enchei-vos do Espírito. Isto foi uma necessidade para Bezaleel, o artífice, construtor do tabernáculo, sob a direção de Moisés e segundo a ordem expressa de Deus. A Bíblia diz que Deus prometeu a Moisés que encheria Bezaleel do seu espírito. Se você está empenhado numa construção espiritual, e claro que está, porque você é membro da igreja, se você está empenhado em construir alguma coisa, em realizar algum ministério, em desenvolver alguma tarefa dentro da casa de Deus, não se esqueça, enchei-vos do Espírito é uma possibilidade, mas também
é uma necessidade. Foi uma necessidade para Estevão. Se Estevão não estivesse cheio do Espírito, ele não teria se tornado o primeiro mártir da igreja cristã. A Bíblia cita, quando ele foi escolhido para ser diácono, ele foi escolhido por ser cheio do Espírito. Mas no dia da sua morte, da pregação que ocasionou o seu martírio, a Bíblia declara outra vez que ele estava cheio do Espírito, ou seja, ele continuou cheio do Espírito. Sirva este exemplo para mim, para você, para nós. Mas Jesus, como homem, sentiu que era importante ser cheio do Espírito. Por isso a Bíblia diz que quando ele foi para a tentação no deserto, ele foi levado pelo Espírito. E a Bíblia diz textualmente que Jesus estava cheio do Espírito. Ele foi cheio quando foi para o deserto, foi cheio quando voltou. E, cheio do Espírito, realizou a sua grande tarefa, 3 anos e meio de autêntica peregrinação a serviço do Pai e a difusão do seu Evangelho entre os homens. É uma possibilidade de ser cheio do Espírito. É uma necessidade de ser cheio do Espírito. Mas não se esqueça, é um mandamento. É uma ordem expressa de Deus. Por que este mandamento? Bom, Deus é superior, Deus é soberano, Deus está acima de todos nós, Deus rege sobre nós. É um direito de Deus por estabelecer mandamentos para os seus filhos. É um direito dele. E quando nós recebemos o mandamento de ser cheio do Espírito, nós devemos ser muito gratos a Deus. É sinal de que Deus confia em nós. É sinal de que Deus espera que nós lhe obedeçamos e tratemos de ser cheio do Espírito. Quais são as circunstâncias do mandamento? O versículo nos ajuda. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Primeiramente, uma ideia paralela. A embriaguez do vinho domina completamente a pessoa. Não vamos por esse caminho. Cheio do Espírito é como se a pessoa estivesse com uma embriaguez espiritual, ou seja, inundado, saturado da presença, saturado da graça, saturado da glória, saturado desta infusão legitimamente sobrenatural do Espírito Santo. Logo, se é mandamento, deve ser obedecido. Deus nos ajude para que obedeçamos este mandamento logo, hoje, agora, rapidamente, com pressa, porque Deus quer que sejamos cheios do Espírito. Meu irmão, minha irmã, se ser cheio do Espírito é uma possibilidade. Se ser cheio do Espírito é uma necessidade. Se ser cheio do Espírito é um mandamento, ser cheio do Espírito também é um propósito. Quando Deus nos dá um mandamento, há um propósito por trás do mandamento. Quando Deus procura preencher um claro, um vazio, uma necessidade da nossa vida, há um propósito por trás disso. Quando Deus nos ordena que sejamos cheios do Espírito, Ele está nos encaminhando à realização do seu propósito divino. Nós somos membros da Igreja de Cristo, somos batizados com o Espírito Santo e devemos viver permanentemente cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito não significa fazer barulho nos cultos. Ser cheio do Espírito não significa ficar falando alto para convencer as pessoas de que nós estamos salvos. Ser cheio do Espírito significa viver uma vida de gozo, significa viver uma vida de autoridade, significa viver uma vida de habilidade para testificar do nome do Senhor. Agora, por causa disso, então nós nos deixamos encher de tal maneira que podemos orar, podemos chorar, podemos cantar, podemos sorrir, e algo mais. Por quê? Cheios do Espírito. Os obreiros precisam ser cheios do Espírito. Não faz sentido o obreiro estar vazio do Espírito. Finalmente, se a igreja precisa, como um todo, se os obreiros precisam, como segmento da igreja, eu me dirijo diretamente a você. Você e eu. Nós, individualmente, particularmente, nós precisamos ser cheios do Espírito. Eu faço um voto a Deus. Eu manifesto a Deus um grande desejo. Eu declaro a Deus um grande anelo agora. É que os meus acompanhantes neste programa, os meus irmãos e minhas irmãs que me seguem todos os dias nesta meditação, que todos, sem exceção, sejam cheios do Espírito. Vamos, a hora é esta, o momento é este. Seja
cheio do Espírito. Amém. O Cristo que levanta, o Cristo que alega, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo amigo, o Cristo...